Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Bruna Padovan, para você que ainda não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui do canal. Estamos de cenário novo, ainda vai mudar algumas coisas porque eu quero colocar um papel de parede aqui, aos poucos vamos indo, né? Enfim, hoje eu vou contar pra vocês um caso de um serial killer chamado Thiago Henrique Gomes da Rocha, ou mais conhecido como Matador de Goiânia, o maníaco de Goiás. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui pra me ajudar, tá bom? Já aproveita e me segue no Instagram que tá aqui embaixo pra gente interagir, pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Enfim, chega de enrolação e vamos começar o vídeo. O Thiago nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988, em Goiânia. E hoje ele tem 32... Nossa senhora, essa cadeira fica fazendo barulho. Hoje ele tem 32 anos de idade. Na época do seu primeiro crime, ele tinha 22 para 23 anos. O Thiago confessou 39 assassinatos. Dentre deles, a maioria eram mulheres. Dos que eram homens, tinha alguns que eram moradores de rua e homossexuais. Os crimes aconteceram na época de 2011 entre 2014. Então tudo começou no dia 21 de maio de 2012, que foi quando a polícia de Goiânia recebeu uma carta anônima de um suposto serial killer. Então na carta ele falava que ele tinha matado já 11 pessoas e que isso ia só aumentar porque o único objetivo dele era matar. Na carta ele também falou que todos os casos que tivesse não resolvido por esfaqueamento, ele tinha certeza de que era ele que tinha cometido. Então a polícia arquivou a carta porque eles não tinham nenhuma prova de que realmente era verdade, de que realmente tinha ali um serial killer. Enfim, eles não investigaram, eles arquivaram a carta e eles falaram pra mídia desde o começo de que não tinha um serial killer à solta. Eles meio que omitiram isso, o máximo que eles conseguiram, porque eles não queriam causar pânico nas pessoas. O que eu acho meio... não sei se eu concordo com isso, porque a gente sabe que é pra não causar pânico, mas eu acho que é mais fácil causar pânico e as pessoas ficarem em casa do que as pessoas saírem e ser assassinadas porque elas não estavam sabendo de nada. Então demorou muito para que eles realmente confessassem de que tinha realmente um serial killer à solta. E o caso ele só começou a ser investigado depois de uma das vítimas ter morrido. Ela era filha de alguém importante, então aí que o caso começou a ser investigado. Porque até então eles não estavam investigando, ele estava matando pessoas e eles não foram atrás de investigar para saber se realmente era um serial killer ou não. Então a polêmica de que tinha um serial killer realmente começou no dia 19 de janeiro de 2014. A primeira vítima do Thiago foi o Diego Martins, de 15 ou 16 anos. Eu pesquisei, mas em alguns lugares falavam que ele tinha 15 e outros 16, então, né? Enfim, o Diego tinha ido se matricular em uma escola, então o Diego entrou em contato com a mãe dele, falou que estava indo embora para casa, que tinha feito a matrícula e tal, mas ele nunca voltou para casa e o corpo dele nunca foi encontrado. Então o Diego, ele era homossexual e o Thiago atraiu ele para o matagal, porque o Thiago tinha uma beleza vantajosa, então para ele não foi difícil convencer o menino, tipo, dizendo que era na intenção de ficar com ele. Mas, na verdade, o único objetivo do Thiago era matar ele. Segundo o Thiago, na hora que eles chegaram lá, uma raiva incontrolável tomou conta dele e ele estrangulou o Diego até a morte. O Thiago admitiu o assassinato e levou até os policiais pro local. O local era um matagal, então lá tinham feito uma plantação de mandioca e também haviam mexido com um trator e tal. Então, por causa disso, mexeu muito no local e o corpo dele nunca foi encontrado. Teve uma testemunha que disse que viu o Diego, só que ele estava conversando com um homem que não era o Thiago. Então, tipo, é meio estranho, mas... Então, segundo o Thiago, as suas duas próximas vítimas também foram homossexuais e também foram mortos da mesma forma, por estrangulamento. Então, a partir daí, ele começou a beber para tentar controlar e saciar a raiva que ele tinha dentro dele. Ele dizia que a raiva que estava dentro dele, o ódio, já estava com ele desde os 17 anos, que ele tinha essa vontade de matar já. Então, nessa época que ele começou a beber, que ele estava cometendo os primeiros assassinatos, ele também começou a assaltar vários lugares. Ele assaltava lotéricas, ele assaltava padarias. Então, em 2012, ele estava trabalhando como vigilante. Ele furtou arma e munições do trabalho dele e, para que ninguém desconfiasse, ele escreveu uma carta para o chefe dele, falando que o cofre de onde estava guardado a arma e a munição,
eles estavam destrancados para que justificasse ele passasse impune. Então, a partir do momento que ele pegou a arma, esse passou a ser o único método dele de assassinar as pessoas. Então, depois de alguns homossexuais, ele começou a assassinar moradores de ruas e prostituta, porque para ele, segundo ele, os moradores de rua eram um alvo fácil. Então, todos eles, que a gente sabe que são no mínimo 8, as identidades não foram reveladas, eles estavam dormindo na hora e o Thiago chegava de moto e atirava na cabeça deles. Era um único tiro enquanto eles estavam dormindo. Então, em dezembro de 2012 e fevereiro de 2013, ele matou mais 2 moradores de rua. Aí, em dezembro de 2013, ele assassinou uma jovem de 15 anos. Então, a partir daí, ele começou um ataque somente contra mulheres. Então, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, falando um pouco mais sobre cada vítima, porque se eu for falar cada vítima, o vídeo vai ficar muito comprido, porque também tem muitos detalhes de cada vítima, de como foi, então vou deixar para vocês na descrição, tá bom? Então, segundo o Thiago, as mulheres é que ele tinha mais raiva. Ele escolhia as vítimas aleatoriamente, mas as vítimas tinham que estar dentro de um perfil. Como eu digo aleatoriamente, mas dentro de um perfil. Todas as suas vítimas tinham que ser morenas e bonitas, com as características da sua mãe. Todas as vítimas tinham entre 14 e 29 anos. Então, em 2014, de janeiro a agosto, 15 mulheres foram assassinadas pela mesma forma. Teve várias mulheres que foram assassinadas, tipo, no mesmo dia. Tipo, em um dia ele matou 2 mulheres, aí no outro dia ele matou 3 mulheres. Então, tipo, ele simplesmente estava saindo e matando. Então, ele seguia um modo de assassinar as vítimas mulheres. Ele aparecia de moto, ele simulava um assalto. Só que ele não dava tempo nem para a vítima reagir, fazer alguma coisa, ele já dava um tiro certeiro. E ele não se preocupava se a vítima estava sozinha ou acompanhada. Então ele simplesmente saía da casa dele com o objetivo de matar. Ele procurava as vítimas que tinham um perfil. E quando ele não encontrava uma vítima que se enquadrasse nesse perfil, sendo morena, bonita, ele matava a primeira que aparecer. Teve algumas, as mais novas, até que ele falou que ele se arrepende porque ele não sabia a idade e que se ele soubesse a idade, ele não teria assassinado algumas dessas mais jovens. Então, para cada tipo de vítima, ele tinha um método de matar que ele achava mais justo, que se enquadrava mais em cada vítima. Então, para os homossexuais, ele matava por estrangulamento. Para os moradores de rua, era com um tiro na cabeça. E para as mulheres, era sempre com um tiro no peito ou na cabeça. E ele sempre aparecia de moto, simulava um assalto, mas nunca levava nada, porque o único objetivo dele era matar. Ele só usava a desculpa do assalto para poder chamar a atenção da vítima. Então, no dia 2 de agosto, foi a última vítima que ele assassinou, que foi a Ana Lídia, de 14 anos. Ela estava num ponto de ônibus indo para a feira encontrar com algum familiar dela. Agora vamos conhecer um pouco sobre a infância do Thiago. A gente não sabe muito sobre a infância dele, porque ele é um cara, tipo, que não fala nada nas entrevistas, ele quase não dá entrevistas. E quando ele fala, ele simplesmente responde as perguntas da forma mais curta possível, não dando detalhes de nada, e ele só fala o que ele quer, ele pensa muito antes de falar alguma coisa. Enfim, o Thiago não conheceu o pai dele, porque o pai dele abandonou a família e sumiu. Ele tem um irmão mais novo, e na época dos crimes o irmão dele estava casando. Então o Thiago foi criado pelos seus avós e pela sua mãe. Tipo, segundo a mãe dele, ele ficava um pouco na casa dos avós, depois ele voltava para casa dela e assim ia. Eles moravam em uma casa humilde e eles não tinham muitas condições de vida. Então, quando o Thiago tinha 11 anos, segundo ele alega que ele sofreu uma tentativa de abuso por um vizinho. Então ele diz que na escola ele sofria bullying e também que ele teve algumas decepções amorosas. A mãe dele, na época dos crimes, ela falou que sempre achou ele diferente, sempre achou ele muito fechado. Ela falava que ele não se enturmava, que ele sempre ficava sozinho, e ela pensou em procurar algum tipo de ajuda, algum tipo de tratamento para ele, mas como ela trabalhava direto para sustentar a casa, ela não tinha tempo, ela também estava ausente na vida dele. Aí ela diz também que faltou um pouco de atitude dela fazer isso. Ela também não fez isso por questões financeiras e porque ela sempre estava trabalhando, então esses foram motivos por ela não ter procurado algum tipo de ajuda para ele. Mas ela diz que ela se sente culpada, que ela acha que ela deveria ter sido mais presente na vida dele. Ninguém suspeitava dele, porque por mais que ele fosse desse jeito, ele era na dele, ele era amoroso, segundo os familiares dele.
e que ele parecia ser como uma criança normal, como qualquer outra. Uma vez ele até chegou a comentar com a mãe dele que ele sentia uma revolta muito grande, um ódio, mas ele também não falou o que era e nem porquê pra mãe dele, porque ela também falou que ele não se abria nem com ela. A mãe dele também falou que ela engravidou dele aos 17 anos e o pai dele tinha 29 anos na época. Ela não planejou a gravidez, ele sumiu e abandonou ela, e ela até tentou um aborto, ela tomou um remédio lá, mas não conseguiu abortar. E já os avós do Thiago falam que ele sempre foi muito educado, sempre era amoroso, parecia normal como qualquer outra criança também. E já o Thiago falou que a casa dele sempre foi frequentada por homossexuais, prostitutas, e aquilo afligia ele, e que ele sentia muita falta do pai, que ele queria que o pai dele estivesse ali, e ele culpava a mãe dele por o pai dele ter sumido. Eu não posso confirmar 100% isso daí com vocês, pode ser que seja só rumores, porque segundo a mãe dele, ela falou que ela era religiosa, que nem televisão e nem rádio ela tinha, porque ela era muito religiosa, então não dá pra saber se realmente é isso ou se é só um rumor também. Mas eu acho que, tipo, tem alguma coisa estranha, alguma coisa que não se encaixa. Não sei, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, tá? Eu não sei, pra mim tem alguma coisa que não bate nessa história, tem alguma coisa, parece que tá faltando alguma coisa, parece que essa história não tá completa. Eu fico pesquisando, eu vejo umas coisas que não faz sentido, tipo, em cada lugar fala uma coisa, tem lugar que fala isso, tem lugar que fala o oposto daquilo. Então não dá pra saber realmente muita coisa, muitos detalhes sobre tudo, devido a isso. Então, segundo o delegado, ele falou que as vítimas, como as vítimas eram morenas e bonitas igual a mãe dele, era como se ele estivesse assassinando a mãe dele, ou alguma coisa relacionada a isso, sabe? Tipo, como se ele estivesse matando a raiva porque ele tinha pela mãe dele, alguma coisa do tipo. A mãe dele, ela tinha um namorado que o Thiago não estava bem com ele, e quando ele tinha uns 12, 13 anos, o irmão engravidou a namorada, então eles foram morar juntos, e a mãe do Thiago, ela saiu para morar com o padrasto, então o Thiago foi morar com os avós. Segundo, assim, pelo que eu percebi, até os 16 anos ele ficou com os avós dele, e aos 17 ele já tinha essa vontade de matar. Então, devido a tudo isso na infância dele, ele teve a infância um pouco conturbada. Os familiares dizem que depois da adolescência ele mudou, e ele ficou completamente calado, ele já não se abria mais com ninguém. Então, tipo, até a infância ele parecia ser normal, e depois ele ficou calado. O último emprego do Thiago foi no Hospital Materno de Goiânia. Ele trabalhou lá como segurança e ele foi contratado 2 meses antes de ser preso. E segundo o que dizem, tipo, tem lugar que fala que ninguém desconfiava dele, todo mundo achava ele normal. E surgiu alguns rumores de que as pessoas que trabalhavam com ele achavam ele muito estranho. Então, agora que eu contei pra vocês os crimes, já contei pra vocês a infância dele, então agora eu vou falar da personalidade dele de agora. A gente não sabe certamente, tipo, o que levou ele a ter toda essa raiva, se realmente ele passou por algum trauma, não que justifique, né? Mas, tipo, a gente não sabe se era a raiva que ele sentia era especificamente por algum motivo. A gente não sabe muita coisa dele, porque, que nem eu falei, ele quase nunca fala, ele é muito fechado. Como eu falei, ele responde só o que ele quer, com a resposta mais curta possível. Ele pensa muito antes de falar, tipo, se uma pessoa faz uma pergunta pra ele, ele não responde na hora, ele fica, tipo, pensando o que ele vai falar. Se ele achar que, tipo, ele não sabe o que ele vai falar, ele fica pensando até ele ter certeza. Então, ele nunca fala. Então, né... Não tem como, tipo, decifrar esse cara, a gente não sabe realmente o que ele pensa, o que ele sente, o que ele deixou de sentir, enfim. Então, uma coisa que eu percebi, olhando, tipo, o jeito dele e tal, ele é muito fechado, como eu falei, ele sempre tá com uns olhares de raiva, parece que, tipo, ele tá com muita raiva, e ele também tem uns olhares de frieza, ele fica muito desconfortável com as câmeras quando tem muitas pessoas perto dele, principalmente mulheres. Ele quase nunca olha pra câmera ou pra pessoa que ele tá conversando, tipo, ele fica olhando baixo, ele não tem contato direto, muito difícil ele olhar. E quando ele olha, ele já olha assim pro lado, sabe? Sempre evitando. Ele é extremamente vaidoso. Ele tem toque, tipo, ele precisa que tudo fique organizado. Se ele vai em algum lugar e não tá organizado, ele vê e ele fica ali. Enquanto a pessoa não arruma ou ele mesmo não arruma, ele não fica em paz. Sempre ele tá preocupado em como ele vai aparecer.
Se ele não estiver bem, ele quer mudar tudo. E quando ele foi preso, ele até chegou a pedir para que tirassem outra foto dele, porque, segundo ele ficou feio naquela foto, então ele queria tirar outra. Também sempre se preocupa em estar no controle, ele sempre quer, tipo, fazer as coisas do jeito dele. Nas audiências, nos julgamentos que teve algumas vezes que ele simplesmente abaixava a cabeça, encostava a cabeça na mesa e não falava nada, e tinha dia que ele aparecia e falava normal, conversava normal, tipo, normal dele, né? Então foram 39 casos que inicialmente ele confessou, mas depois ele mudou a versão e falou que eram 29 pessoas que ele assassinou. Ele se referia às vítimas, tipo, como vítima número 1, vítima número 2, e ele sabia todos os detalhes de todas as vítimas, tipo, vítima número 5, ele já sabia quem era, o nome, quando foi, ele lembrava de cada detalhe, que pra ele é como um troféu, né? Então, ele nunca esquece os detalhes. Se alguém da polícia que conversa com ele durante depoimento, julgamento, fala alguma coisa sobre as vítimas, ele fala errado, né, alguma coisa, ele corrige. Então agora que vocês já conhecem o Thiago, já sabem o que aconteceu, agora eu vou falar pra vocês como o Thiago foi preso. Depois de muito tempo, como eu falei pra vocês, que começaram a investigação, que foi em 2014, aí eles já tinham algumas pistas, ou seja, eles não começaram nenhuma investigação enquanto uma pessoa importante não morreu. E foi só a pessoa importante morrer que começaram a investigar e realmente falar que tinha um serial killer. Eles já tinham algumas pistas, e aí agora eu vou falar pra vocês algumas pistas como ele foi encontrado. Primeiro que minutos depois do último assassinato dele, da Ana Lídia, de 14 anos, ele ultrapassou a velocidade de um radar. Então, foi tipo relatado lá a moto dele que ultrapassou a velocidade, e na hora que eles viram lá, a placa da moto era roubada. E também tinha várias gravações dele assaltando os locais, então eles já tinham um perfil. Também tinha o retrato falado de uma das vítimas que sobreviveu, que eu vou deixar pra vocês na descrição. Então eles já sabiam o perfil dele, que era um homem alto, branco, bonito, com um físico, tipo, forte. Então eles juntaram todas as peças do quebra-cabeça e eles conseguiram um mandato para um cara branco, alto, com as características dele. Então o que ajudou também eles acharem o Thiago foi porque ele já tinha sido preso por roubar placas de moto no estacionamento de mercado. Então, tipo, ele foi preso, mas ele foi liberado. A moto dele também tinha características únicas, tipo, ela tinha freio a disco nas duas rodas. E alguns outros detalhes, tipo moto preta, capacete preto, então eles já sabiam o que eles estavam procurando. Então, o Thiago, antes de ser preso, ele chegou a ficar 2 meses sem matar ninguém, que toda vez que ele matava alguém, ele dizia que ele se arrependia, que ele chorava, mas depois, disfarçada, né? Até que ele saiu pra fazer uma nova vítima. Ele chegou numa lanchonete de madrugada com a moto, e ele foi entrando e viu uma mesa onde tinha algumas pessoas. Então ele viu uma moça de costas e ele já chegou e já mirou a arma, encostou a arma nas costas dela, tipo, na altura do peito, e atirou, só que a arma, para surpresa dele, falhou 2 vezes, então ele subiu na moto e foi embora. Então no dia 14 de outubro de 2014 foi no dia que ele foi preso. Estava indo trabalhar e já tinham armado uma força-tarefa para pegar ele. Tinha muita gente já envolvida, tipo, investigadores e tal. Ele foi parado numa blitz, então, tipo, lá eles já imaginavam que era o Thiago pelo perfil dele, pela moto e tal. Percebeu também que eles já sabiam que era ele, então ele já confessou e se rendeu. Então, depois de 6 horas de interrogatório, ele começou a confessar os crimes. Foi interrogado por 8 delegados, tipo, 8 delegados conversaram com ele e ficaram tentando arrancar. Imagina tentar arrancar coisa daquele cara, porque ele não fala nada, então, né, já imagina. Na casa do Thiago foi encontrado os itens que ele usou pro crime, tipo, foi encontrada a arma, eles encontraram as placas eles encontraram as placas da moto, as placas roubadas, né? Eles encontraram as roupas que ele usou nos crimes. Tipo, na casa dele já tinha tudo. O mesmo Thiago diminuindo as vítimas dele de 39 para 29, as investigações continuaram, pelo menos 38 das 39 pessoas. Em 2016, ele já estava com 42 processos, 35 de homicídio. Também já estava cumprindo pena de 12 anos e 4 meses pelo roubo na lotérica. E ele também pegou 3 anos por porte ilegal de arma. 2 dias depois do Thiago ser preso, ele tentou se matar com os cacos de uma lâmpada. Só que ele foi socorrido e não foi nada grave, assim. O Thiago pegou mais de 600 anos de cadeia. Ele tá cumprindo pena até agora. Os advogados dele tentam recorrer, tentam entrar com algum recurso, mas sempre é negado.
e ele continua lá. Tem um dos julgamentos que ele escreveu uma carta para o juiz. Eu acho que ele gosta de cartas, porque ele sempre escreve cartas. Ele escreveu uma carta para o juiz falando que ele precisava de tratamento, estava pedindo perdão na carta pelo sofrimento que ele causou. Ele dizia que ele precisava de tratamento porque ele tinha bipolaridade, ele escutava vozes. Segundo o laudo dos psiquiatras que fizeram uma avaliação com ele, o laudo deu que ele tinha um perfil de um psicopata imputável, que é quando é uma pessoa que, tipo, ela é um psicopata, mas ela responde pelos atos que ela fez. Então, atualmente, ele tentou se casar no ano de 2018, se não me engano, ele tentou se casar com a Jéssica Alves. Os dois estão presos no mesmo lugar. O Thiago fez uma carta pro juiz, pedindo para se casar com a Jéssica, mas o pedido foi negado porque os presos não têm direito de se relacionar quando eles estão presos, somente quando eles eram casados já anteriormente. Então, tipo, como eles se conheceram lá e eles também nunca se viram lá, eles só conversam por carta. Então, tipo, devido a isso, não foi aprovado. E na carta ele dizia que ele precisava ser feliz, que ele queria um recomeço, que ele queria se casar com a Jéssica. Então, até agora, eu não sei. Eu não consegui achar nada que falasse se, tipo, os dois ainda estão juntos ou se os dois já se separaram, tipo, os dois não conversam mais por carta. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a você que ficou até agora. Eu quis juntar o máximo possível de detalhes para vocês sobre esse crime. Quando eu pensei em fazer ele, eu achei que fosse um caso mais simples, que ele só chegava e atirava nas pessoas, mas depois eu fui pesquisando e eu vi que tem bastante informação. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar aqui o que vocês acharam desse caso, tá? Se vocês tiverem mais sugestões também, deixa aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever. E é isso, até a próxima. Um beijo. Tchau!